Paz, irmãos, mais uma vez aqui para nós meditarmos na nossa Bíblia, versículo por versículo. Você que nos acompanha sabe que nós estamos estudando o livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, capítulo de número 2. E nós estamos estudando versículo por versículo. Se você tiver alguma dúvida durante a meditação dessas palavras, envie nos comentários aí para nós podermos estar tirando essa dúvida aí mediante as nossas condições, amém? Continuando aí nosso estudo, Mateus capítulo de número 2 vem falando sobre os magos do Oriente. Abra sua Bíblia, você tem como abrir sua Bíblia aí, abre sua Bíblia, vamos acompanhar aí. Começa dizendo assim, olha: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Verso 2: dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorar. Aqui nós já começamos a observar, irmãos, que o menino nasceu, né? E um sinal foi dado, uma estrela, tá? Para que pessoas soubessem. Mas essas pessoas não eram qualquer pessoa, até porque Jesus não era bem-vindo, porque ele vinha como rei, já tinha um rei estabelecido na época. Então Jesus não poderia vir e todo mundo saber, mas tinha pessoas específicas que Deus queria que soubesse. E quem eram essas pessoas? No verso de número 2 está dizendo: olha, onde está aquele que é o rei dos judeus? Porque vimos uma estrela no Oriente e viemos adorar. Quem eram esses que vieram adorar Jesus? Os magos do Oriente. Aí a pergunta fica, irmãos, como é que eles sabiam que era o rei dos judeus? Porque no verso 2 está dizendo assim: onde está aquele que é o rei dos judeus? Olha, Jesus tinha acabado de nascer. Maria e José, ninguém nem sabia onde eles estavam. Porque se lembra no capítulo de número 1, que o anjo pede para que eles se retirem, porque a criança ia sofrer danos, então era necessário sair. Mas aí a Bíblia diz o quê? Que tinha uma estrela que vinha do Oriente. Os magos do Oriente vieram e falaram: onde está aquele cujo qual nós vamos adorar, o que é o rei dos judeus? Eu separei 3 partes aqui para nós entendermos um dos motivos, como é que os magos sabiam. Primeira coisa que nós temos que entender é que esses magos poderiam ser judeus que permaneceram após o exílio da Babilônia e conheciam das profecias. Então eles conheciam da profecia, sabiam que havia que era o rei dos judeus e que eles tinham que ficar atentos. A segunda parte que nós poderíamos identificar aqui que esses homens eram, para eles identificarem quem era Jesus, lembrando que eu não posso dar muitas explicações porque o vídeo vai ficar muito extenso, vai ficar enfadonho. Então estou tentando resumir o máximo de informação para que você possa, aí no ônibus, na sua casa, no momento que você puder estar ouvindo esse vídeo, estar assistindo esse vídeo, poder entender um pouco melhor, tá? Então assim, o segundo é que ele poderia ser astrólogos. Sabe aquelas pessoas que falam, estudam acerca de estrelas, posições, astrologia? Eles poderiam ser estudiosos, estavam observando essa estrela que poderia vir, que seria que indicaria onde estava. E a terceira posição que nós podemos ter aí para entender quem eram esses homens é que poderiam ter recebido uma mensagem de Deus que levou até o local. Então nós temos 3 opções. A primeira, que eles foram exilados na Babilônia, né? E ali estudaram, sabiam que vinha Messias e como seria a chegada dele. Segundo, eles poderiam ser ali astrólogos, pessoas muito estudiosas das estrelas e receberam esse sinal. E terceiro, Deus poderia ter falado com eles diretamente. Eu acredito, Thales, eu acredito que Deus possa ter falado com eles diretamente, tá? Indicado, porque há um propósito nisso e mais para frente a gente vai entender acerca desse propósito, né? Continuando aí. Verso de número 3 diz assim, ó: e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se de toda Jerusalém com ele. Por que o rei da época se perturbou? Porque na verdade Herodes estava reinando ali, não porque ele era aceito, mas porque ele tinha sido imposto por Roma. Então a ideia de que estava vindo um rei que era judeu, da descendência de Davi,
suscitava no coração de Herodes o medo de perder o trono, que na verdade não era dele. Ele foi colocado ali à força por Roma. Então, quando falou que nasceu o rei judeu, que os magos iam adorá-lo, automaticamente o rei atual falou: poxa, ele nasceu, ele vai requerer o trono, que de fato era de Jesus. Então eles já entendendo no verso, e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém. Por que Herodes se perturba e Jerusalém também? Porque Jerusalém sabia da profecia, que era necessário nascer Jesus, o rei, né, para vir sobre eles. Mas Herodes se perturba por um motivo e Jerusalém se perturba por outro. Herodes se perturba porque justamente ele não quer perder o trono. E Jerusalém se perturba porque sabe que o rei atual vai fazer de tudo para eliminar esse rei que é uma ameaça para ele. Tá? Então, para a gente entender melhor a vinda do Messias, do Salvador, do Emanuel, nós temos que saber o posicionamento de cada pessoa, de cada personagem no parecer bíblico. Então Herodes se perturbou e toda Jerusalém, por esse motivo. Verso 4: E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer a Cristo. Olha só, aqui Herodes está usando da famosa, como a gente fala, malandragem, né? Ele está reunindo as pessoas influentes, os sacerdotes, os escribas, para saber, para ter informação, onde vai nascer o Cristo, onde vai nascer o Salvador. Verso 5: E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Olha o profeta de novo entrando no mistério. Você consegue entender a importância dos verdadeiros profetas? Porque assim está escrito pelo profeta, que ele vai nascer em Belém da Judeia. Então, o que Herodes estava querendo fazer? Estava querendo coletar informação para saber onde o rei de Jerusalém ia nascer, cujo qual ele estava sentado no trono que não era dele, era um usurpador. Ele estava num trono que não era para ele estar, era para o rei escolhido que estaria. Aí ele começa a colher informação. De onde vem esse rei? Verso 6: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo. Olha a profecia aí. Da onde ia sair o profeta que ia apacentar o povo? De Belém, da Judéia. Verso 7: Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Você pode observar que no início do capítulo, a estrela aparece para os magos do Oriente, eles seguem a estrela. Como eu te falei, eles poderiam ter sido exilados na Babilônia, estudiosos manuscritos, poderiam ser astrólogos, poderiam ser homens que simplesmente receberam a mensagem de Deus e foram até o local onde Deus enviou. Aí agora, o que Herodes está fazendo? Com a sabedoria maldosa, querendo perguntar a eles, onde está esse rei? Vocês receberam o sinal. Quanto tempo tem que vocês receberam esse sinal na estrela do Oriente? Irmãos, nós temos que entender que a exegese bíblica, ela é necessária nós termos calma, para nós entendermos, buscarmos texto, contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Vocês podem observar que todo mundo que está no poder e não tem a mente, e não tem o coração de Cristo, eles não querem ser, eles querem se perpetuar. E eles fazem de um todo para permanecerem, seja tirar vida ou colocar pessoas em posição que não tem necessidade de estar. Então isso tem que ser observado pelas escrituras. Herodes aqui não era para estar ali, mas ele foi imposto por Roma. Então o que ele fazia? Ele queria manter-se o seu poder. Ele mantinha da forma que ele achasse melhor. Fosse matando, executando, torturando, subornando. Ele queria permanecer. E aqui agora ele conversou primeiro com os escribas, né? Você pode observar que eles conversam com os escribas, com os religiosos da época, que sabiam das profecias, eram homens estudiosos. E agora ele está conversando agora, no verso 5, no verso 6, no verso 7, com os magos do Oriente que receberam, irmão, que receberam a mensagem. Como foi? Quanto tempo tem? Verso 8. E enviando-lhes Belém, disse, ide perguntar diligentemente pelo menino, e quando o achares, participam, para que também eu vá e adore. Você já viu aquela frase? Você finge que minha
ajuda e eu finjo que estou sendo ajudado? Herodes está usando ela aqui. Herodes está falando assim, ó, vai lá e procura saber desse Salvador, desse rei que tanto eles esperam. E quando achá-lo, fala para mim onde ele está. Por que, Senhor? Você quer saber onde está o rei? Porque eu quero adorá-lo. Ou seja, tudo uma façanha, sabe? Um plano maldoso arquitetado para matar Jesus. Ele é bem claro, porque eu também quero adorá-lo. Como é que ele ia adorar se ele era o rei atual? Na verdade, ele não queria adorar Jesus. Na verdade, ele queria executar o mestre, né? Verso de número 9 diz assim, ó. Acompanha aí. E, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre um lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. Os sinais de Deus, eles são bem claros quando eles querem nos dar uma direção. Eu costumo informar aquelas pessoas que levam para um viés religioso, né? Estou esperando o sinal de Deus. E às vezes você está vivendo uma situação que Deus já deu sinal há muito tempo, já tem falado contigo, já tem mostrado através de atitudes de pessoas, e você continua ainda esperando o sinal de Deus. Olha Herodes aqui. Precisa de um sinal maior do que a falsidade de Herodes em se colocar como alguém que quer adorar Jesus? Não é pelo que ele fala, é pelas atitudes que ele tomou. Herodes era cruel. Herodes era assassino. Ele queria destruir, ele queria o poder, ele foi colocado ali como rei. Você acha que ele ia se prostrar diante de outro rei? Nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas. Aquelas famosas frases, né? São lobos na pele de cordeiro. Com palavras bonitas. Não, eu respeito os princípios de Deus. Eu sirvo a Deus, eu sou de Deus. Mas as atitudes é que dizem quem serve a Deus e quem não serve. E verás quem serve a Deus e quem não serve. Herodes nunca ia se prostrar diante de Jesus. Ele está arquitetando um plano para matar Jesus. E os magos do Oriente sabiam disso. Mas a Bíblia diz no verso 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. Ou seja, eles seguiam a estrela foi parou em determinado lugar onde estava Jesus. O que acontece? Eles se alegram, porque de fato Deus estava falando com eles. Quando é Deus que está falando, irmão, não tem erro, não tem dúvida. O problema de muitos hoje é que estão ouvindo um homem falar e estão colocando Deus, e não é Deus. Deus não erra, Deus não falha, Deus não deixa vestígio de falha. Então vamos tentar ter sabedoria pela palavra. Tenho visto nos últimos dias pessoas procurando muito profecia, pessoas que revelam. A revelação maior é a palavra. Acredito sim em profecia que Deus usa, que Deus mostra, que Deus fala através dos seus profetas. Está aqui, ó. Que os próprios escribas e fariseus, os saduceus, aqueles que eram de se reunir para saber mais de Jesus, falaram, o profeta disse, ó, o profeta falou que assim de Belém da Judéia. Então eu creio na palavra do profeta, mas nós temos que primeiro ver se é de Deus ou não. Então os magos aqui, eles se alegraram porque viram que era o Salvador. É o verso 11, entrando na casa acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os tesouros lhe ofertaram dádiva, ouro, incenso e mirra. Quando eles encontram o seu Salvador, o Deus Todo-Poderoso, eles se alegram. Só que é uma coisa interessante que eles não se alegram de mão vazia, eles se alegram com presentes, com oferta, ouro, incenso e mirra. Aqui são 3 qualidades de itens que faz toda a diferença. Por isso que esse estudo versículo por versículo não vai esclarecer tudo o que nós precisamos, até porque nós não temos tempo, mas vai nos ajudar muito a entender um pouco mais acerca de Cristo, acerca de Deus, acerca do Evangelho. O ouro era algo que era presenteado a reis. Reis recebiam ouro. O incenso aqui representaria a divindade de Cristo. E a mirra é usada para embalsamar corpos. Ou seja, os magos já estavam levando presentes com uma profecia futura, que ele seria rei, seria divino, mas teria que morrer.
Então nós temos que nos atentar aos detalhes da Bíblia para nós aprendermos mais e melhorarmos como pessoa e como cristão e como pessoas que queremos o melhor do próximo. Então os magos, quando chegam, eles chegam e presenteiam a Jesus, não é Maria e José, é Jesus, e o adoram. Verso 12: E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Está observando que os sonhos permanecem na trajetória de Jesus, de José e Maria? Que Deus continua falando com eles em sonhos, que eles continuam sendo guiados por Deus, ou é pelo anjo ou pelo sonho, mas Deus sempre está guiando eles. Porque quando Deus tem um propósito, Deus não nos deixa enganado. Deus sempre vai nos guiar de uma forma ou de outra. Basta nós estarmos prontos para ouvir. Tá? E isso aconteceu com Jesus, com José e Maria, acontece até no dia de hoje. O verso de número 13 já vem com outra temática, diz assim: a fugida para o Egito, a matança dos inocentes. E, tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, o anjo aparece a José novamente, apareceu a José lá no primeiro capítulo de número 1, onde José automaticamente ele sabe que Maria está grávida, e Maria fica perturbada, o anjo aparece a Maria, depois aparece a José, o anjo guia eles para sair, agora o anjo está de novo, Deus fala, ele sonha e o anjo está guiando. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo, levante-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Olha a ordem, vai para lá, mas só sai de lá quando eu disser, não sai de lá antes da hora. Aqui está algo que Deus nos ensina, que às vezes Ele fala para nós irmos para um lugar e sairmos só quando Ele mandar. É uma coisa bem diferente, irmãos, quando é você que escolhe o local onde você quer estar e onde é Deus que escolhe. Quando você que escolhe, você arca com as consequências. Você sai, entra, a hora que você quer, foi você que escolheu. Mas quando é Deus que escolhe, nós temos que esperar a resposta de Deus, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele está agindo no mundo espiritual, para que no material a gente não sofra danos. Verso 14. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Verso 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Olha só, chamei o meu filho, chamou Jesus. O Egito aqui era um local de refúgio, que na verdade o Egito ele não era submisso a nenhum outro império. Ou seja, todas as pessoas que fossem para lá encontravam um refúgio no Egito. Aí Jesus está indo para lá, mas ele vai esperar a hora de sair. Vamos lá. 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente queria dos magos. Olha só, o Herodes, que lá no começo estava querendo adorar, agora está mandando matar todo menino que tem 2 anos para baixo. Você está entendendo o que a Bíblia está nos ensinando? Como tem gente que veste muito pele de cordeiro, o lobo na pele de cordeiro. Você vai ver no primeiro capítulo, nos versículos, ele está falando que quer adorar, que ele quer se prostrar, que ele quer conhecer. Olha, diga onde eles estão que eu vou. Aí os magos dizem, não, que está no Oriente, tal, e vai, acha, mas só que fala para Herodes uma coisa, eles iludem Herodes, enganam Herodes, Herodes revoltado com ódio, vai e mata os magos e depois manda que todo o seu exército mate na cidade e ao redor dela crianças de 2 anos para baixo. Por que crianças de 2 anos para baixo, não de 3, de 4? Porque a profecia, aquilo que os magos disseram para ele, tinham cerca de 2 anos que apareceu para o mago. Então, cálculo normal, né? Peraí, se tem 2 anos que aconteceu, então toda criança de 2 anos para baixo tem que morrer. Aí começa a derramar muito sangue inocente. Tá? Verso 17. Então cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Olha o profeta de novo aparecendo na história. Então nós temos que ter muito cuidado, nós temos que saber muito a quem te ouve, quem se diz profeta. Aí você está vivendo uma situação porque você acreditou na palavra de um profeta. Você deu um voto de confiança nele e você está sofrendo. Mas quando a verdade é de Deus, não causa dor. Tá? Não, vai doer, sim, mas não vai causar essa dor
como causa aqui, ó. Tá? Porque você pode observar que o falso adorador, ele faz de tudo para colher informações e arquitetar seus planos contra ela. Meus irmãos, aqui no verso 19, que tem como tema a volta do Egito, tem assim, diz assim: morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho José no Egito. Verso 20, dizendo: levanta-te, toma menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Por esse motivo que Deus pediu para que José só saísse do Egito quando ele ordenasse. Porque Deus, ele sabe o futuro, irmãos, sabe o que está por vir. Então era necessário Herodes vir a morrer. Quando ele morre, o anjo do Senhor aparece novamente a ele e fala: agora vai, porque Herodes é morto. Verso 21. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. Ou seja, ele ia para um lugar, mas por divina revelação foi para outro. Ou seja, Deus continuava no controle, na trajetória de José, de Maria e de Jesus. Isso é muito importante nós ressaltarmos aqui, entendermos que Deus está no controle. Os propósitos de Deus ninguém pode impedir. Que dirá a vinda do Salvador. Aí que não ia impedir mesmo. Continuando aí, irmãos. Verso de número 23. E chegou e habitou numa terra, numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Por isso que a gente fala, né? Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando ele volta para uma terra e seria chamado Nazareno. E nós possamos aprender um pouco mais com Deus acerca do seu Filho, né? Nós vamos a entender que quando Deus está num propósito, numa trajetória de vida de alguém, as coisas vão se encaixando. Tá? Tem uma passagem bíblica que é bem clara, que diz assim: não andeis ansiosos, nenhuma vossa maneira de viver. Ou seja, não tome atitudes precipitadas. Era isso que Deus estava falando, tentando comunicar a Jesus. Vai para lá e espera, que na hora certa eu vou te dar o sinal, eu vou mandar você se retirar. Então que você possa ter aprendido com o capítulo de número 2 de Mateus, que você possa aplicar na sua vida, que eu possa, através do Espírito Santo, ter esclarecido um pouco melhor essa passagem. Curte, dá um like nesse vídeo, compartilha com alguém e continua conosco para mais informações, mais estudos, e creia que Deus está no controle de todas as coisas. Deus te abençoe, que fique na paz, até a próxima.